Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última semana desse ciclo. Essa semana a gente acaba o conteúdo desse bimestre e você já pode fazer a sua produção acadêmica. Claro, alguns de vocês já estavam até adiantados, mas o conteúdo de hoje faz com que você tenha toda a matéria que cai, que eu coloquei, né, na PA desse ciclo, tá? Então, agora, se você tinha alguma dúvida, você vai tirar nessa aula, porque é o último conteúdo, tá? A gente ainda está falando sobre os critérios de divisibilidade, certo? Agora, dessa vez, a gente vai ver do 4, do 9 e do 10, tá bom? O critério de divisibilidade do 4, a gente vai ver também o do 6 e do 9. Vamos começar pelo 4? Vou colocar aqui do 6 e 9 também. Aí a gente faz assim, por tópico, igual a gente faz em sala de aula, bem organizadamente. Só que em sala geralmente fica mais bonitinho, né? Então, o critério do 4 seria a gente verificar o número formado pelos dois últimos algarismos. Claro que eu vou dar um exemplo, porque fica bem mais fácil de entender o que eu tô querendo dizer, tá? Então, exemplo aqui, o número 1945, por exemplo, é divisível por 4? É a pergunta, né, que poderia ter num problema ou numa questão. Se for divisível, significa que os dois últimos algarismos, que aqui, no caso, é o 4 e o 5, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o 4 e o 5, certo? O 4 e o 5, então vou escrever aqui assim, da maneira que você precisa raciocinar, tá? O 4 e o 5 formam 45, certo? E 45 não é divisível por 4, tá? Sendo assim, eu posso dizer que 1945 também não é, tá? É assim que funciona. Então, veja, eu preciso verificar o número formado pelos dois últimos algarismos, tá? Vou fugir um pouquinho aqui da matéria para lembrar você que, por exemplo, para o critério de divisibilidade do 2, vamos lembrar lá, eu preciso olhar, né? Olhar não, vamos escrever verificar o último algarismo, né? Se for 0, 2, 4, 6 ou 8, tá ok, ele é divisível. Então, eu tinha que verificar só o último, certo? 1945 tem o último algarismo 5, não seria divisível por 2, né? Agora, no critério de divisibilidade do 4, eu preciso verificar os dois últimos,
Só que eu não vou ficar olhando só para o 4 e para o 5 separadamente. Eu vou ver o número que eles formam, que aqui no meu exemplo foi 45, né? Vou dar outro exemplo. Um minutinho, deixa eu apagar. Vou apagar isso aqui, porque foi só uma relembrada, né? Não é nosso conteúdo de agora. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é um exemplo que, na verdade, acaba tendo muita dúvida, tá? Então, na verdade, vou dar uma série de exemplos agora que geram dúvida, tá? Então, vamos mudar aqui, 4.190. Na verdade, deixa eu mudar, 96. Então, aqui, o 9 e o 6 formam o 96. 96 é divisível por 4? Aí muita gente nesse momento vai falar assim: ah, professora, eu não sei. Como é que eu vou saber? Né? Então você vai fazer a conta. Ah, professora, mas o critério de divisibilidade não era para você não ter que fazer conta? Para você poder ter um macetinho para você não ter que fazer a conta? Sim, mas é melhor você fazer 4.196 dividido por 4, ou é mais fácil você fazer 96? Seria uma conta maior se você fosse fazer essa, né? Então, o critério de divisibilidade, ele vem para facilitar a tua vida. Alguns critérios facilitam mais, outros facilitam menos. Então, esse aqui é o caso que facilita um pouco menos, porque ele só te dá a opção de fazer uma conta menor do que você teria que fazer, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Sobra 1, baixo 6, 4 vezes 4, 16. Pelo visto, deu um número inteiro, o resto zero. Então, deu 24, né? É divisível sim, então 4.196 também é, tá? Então, aqui a gente verificou, tá? Isso aqui não é uma raiz quadrada não, tá, gente? Isso aqui é aquele okzinho. Outro exemplo, que agora sim começa os que vocês ficam com dúvida. 4.100. Quais são os últimos algarismos aqui? Deixa eu mudar de cor aqui. 2 zeros. Que número que forma esses 2 zeros? Que número que tem o significado aqui, né? Zero, né? Zero é divisível por 4? Com certeza, né? Observação aqui nesse exercício. Zero é divisível por qualquer número, tá? Então, sempre que o número acabar em zero, aliás, em 2 zeros, né? Tem que ser em 2, porque o critério é verificar o número formado pelos dois últimos, certo? Então, eu sempre vou ter que ver aqui os dois últimos, né? Não adianta o número acaba em zero, a professora falou. Então, é divisível sim. Não, tem que acabar em 2 zeros. Então, o zero é divisível por qualquer número. Então, se acabar em 2 zeros, significa o número zero, né? Outra coisa importante aqui, se acabar em mais zeros, então se fosse 4.000, se fosse 1.200, 1.200, ou então 41.200, se fosse 341.000, tá vendo que sempre acaba aqui, né? E se fosse um zero aqui? Também acabou em 2 zeros. E se fosse mais um zero aqui? Também acabou em 2 zeros. Então, eu tô dizendo isso, parece bobo eu falar isso, mas é porque tem muita gente que confunde, tá? Então, tá dado aí o exemplo que geralmente vocês perguntam em sala de aula, tá? Outro exemplo que pode acontecer é você ter simplesmente dois números. Então, 26. 26 já é formado só por dois algarismos. Então, eu vou verificar os dois últimos, eu vou verificar o número inteiro. Esse número 26, eu vou ter que fazer a conta, né? Quem não vai saber de cabeça, quem não vai lembrar lá que não tem 26 na tabuada do 4, né? A tabuada do 4 é 0, 4, 8, 12, 16,
20, 24 e já vai para o 28, né? Continua aqui, mas a gente já viu que o 26 que estaria aqui no meio não tem na tabuada. Então, quem não lembrar disso tem que fazer a continha aqui, ó. E vai perceber o quê? Que vai ter que lembrar da tabuada, né? E vai perceber que é 4 vezes 6, que é 24. Dá resultado inteiro? Você consegue deixar inteiro, mas aí vai dar resto. E você não pode, e você não pode ter resto igual aconteceu nessa conta aí, tá? Então 26 não foi divisível, tá, gente? Então, pessoal, esse é o critério de divisibilidade do 4, tá? Lembrando que para ser divisível precisa ter resto zero e resultado inteiro, tá? Ao mesmo tempo, não só uma coisa ou outra, e sim as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos para o critério de divisibilidade do 6. Então, gente, eu acabei de perceber aqui que eu escrevi errado aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tá tudo certinho no título ali no início do vídeo, mas na hora de falar aqui eu escrevi errado. Então, a gente vai ver o critério do 4, do 9 e do 10, tá? Essa é a nossa matéria. O critério do 6 que eu tinha falado, a gente já viu semana passada, então não precisa repetir, né? Quem não lembra, vai lá assistir o vídeo de novo da semana passada, tá? Então, é do 4, do 9 e do 10. Do 4 já foi, certo? Vamos para o critério do 9. O critério do 9 é bem parecido com o critério do 3, tá? Aliás, é praticamente a mesma coisa, só que substituindo 3 por 9, né? Então, somar todos os algarismos do número e verificar se a soma é divisível por 9. O critério do 3 é somar todos os algarismos do número e verificar se a soma é divisível por 3, né? O do 9 é por 9. Então, claro que a gente vai dar exemplo disso. Mudar de cor para destacar bem. Exemplo, vamos pegar um número bem grande. 4.931.000. Então, vamos somar aqui, ó. 4 mais 9 dá 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 1, 17. Então, o que que eu fiz aqui? Eu somei 4 mais 9, mais 3 mais 1. Quanto que deu mesmo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, deu 17. 17 é divisível por 9? Não, né? A tabuada do 9 é 0, 9, 18 e assim por diante. E o 17 já não tá aqui, né? Já passou, tá no 18. Então, a resposta é com certeza não. Então, a gente conclui que 4.931.000 também não, tá? Um exemplo que seja positivo, tá?
Vou pegar um bem parecido aqui, 4.932. Na verdade, eu vou colocar 4 milhões também. 4.932.000. Agora eu vou somar 4 mais 9 mais 3 mais 2. E isso aqui vai dar 18, né? Só aumentou um aqui, né? Do que tinha aqui. Então, se aqui deu 17, aqui vai dar 18. Então, 18 é divisível por 9. Tá lá na tabuada, olha lá o 18, tá? Se 18 é divisível por 9, e essa foi a soma ali dos algarismos, então 4.932.000 também é divisível, tá? Então, é esse aí o critério que a gente usa para verificar se é divisível por 9 sem fazer a conta. Beleza, gente? Apagando aqui para a gente ter espaço para o critério do 10, que é muito fácil. O critério do 10, vocês já devem saber. Aliás, vocês usam esse critério já faz tempo e agora a gente só vai formalizar isso praticamente, tá? Opa, não quero essa cor. Essa cor a gente está usando para os exemplos, né? Então, o critério do 10 é se terminar em 0, vou escrever por licença, porque o 0, né, que estranho. Se terminar em 0, é divisível por 10. Quantos zeros? No mínimo 1, tá? Então, exemplo, não precisa nem pensar direito, né? 4.937.000. Não. 4 mil, eu, aliás, falei 4 milhões, mas é 4 mil, né? 4.930. Sim, terminou em 0. E se fosse 4.900? Sim, acabou em 0. Ah, mas são 2 zeros, professora. Não tem problema. É para olhar só o último, né? E se fosse um número bem grande, por exemplo, 1.936.490, acabou em 0? É. Se fosse 1.936 mil, 1.936.493, não, porque não acabou em 0. Ou seja, gente, o critério do 10 é bem bobinho de lembrar, tá? É muito fácil. E se for um número assim, ó? Acabou em 0, então é. Não tem pegadinha, tá, gente? Acabou em 0 é divisível por 10. E aí estão os nossos critérios de divisibilidade de hoje. Aí, ó, tira print da tela se você quiser, porque esses aí são a anotação, né, mais importante. Os exemplos também são importantes vocês anotarem, tá? Mas é o mais importante de saber na aula de hoje, né? São esses 3 tópicos aí, tá bom? Qualquer coisa volta o vídeo, vê de novo. E também os vídeos das semanas passadas. Agora, com esse vídeo de hoje, você consegue fazer tranquilamente a sua produção acadêmica, tá bom? Tchau, gente. Até semana que vem, que é semana de revisão, tá bom? Tchau.